o trabalho de nosso Deus. Oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu de estar mais uma vez na tua casa para te adorar, para aprender do Senhor, que é humilde e manso de coração. Agradecemos por esse dia de vida que nos demos, pela saúde e pelo alimento. Agradecemos pela vida da nossa família. Meu Deus, continua com a tua mão estendida, falando esta noite com a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o número 15. Louvado seja o nome do nosso Deus, que reina para sempre. Número 15. Louvado seja Deus. Louvamos o Senhor, mas louve com alegria. Oh, tão cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e a glória me alegra em sua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu cedo me fiz converter, eu não fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e a glória me alegra em sua luz. Mas onde eu senti meu pecado, eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, Jesus me escondi, e o abrigo seguro nele eu achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e a glória me alegra em sua luz. Onde tudo então este meu coração convertendo o amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Onde tudo então este meu coração convertendo de amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com 370 neste louvor. Devolver dízimo e oferta para a casa do Senhor, mas devolva com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado e louvai meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, vai ler mais grato a ti, mais grato a ti, e graça deixa o meu coração a santidade, a paz e a fé, o celeste consolação e liberdade de dar aqui os pés. Mais grato a ti, mais graço a ti, mais consagrado e louvai meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, vai ter mais grato a ti, mais grato a ti. Oh meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. A cruz pregar, tu verteste a fim, sangue no qual sempre eu posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado e louvai meu Senhor, mais humilhado e cheio da dor, mais e mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, graças a Deus que Jesus nos salvou. Nós estamos aqui adorando e glorificando o nome de nosso Deus que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor já chegou, passar a oportunidade para eles. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. E vamos pedir a Deus que continue tendo misericórdia de nós, para que a gente possa continuar vindo participar dos trabalhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar pouco. Eu não estou com a boca muito boa não. Viu? Não foi porque eu levei murro não. Mas foi quase murro, viu? O negócio foi feio. E aí, só Deus. Mas tá bom. É cada coisa que a gente conversa, né, irmão? Mateus
capítulo 15, e do versículo 21 a seguir. Quem encontrou diz amém. Na hora que vocês estiverem sem fazer nada lá dentro de casa, leia a Bíblia. Viu? Leia a Bíblia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Curva a sua cabeça, fecha os olhos e solta a voz. Ei, quem saiu de casa dizendo para Jesus: dá para o Senhor falar comigo hoje? Quem foi que saiu de casa fazendo isso? Levanta a mão. Você está vendo que a minoria, os outros certamente saíram de casa dizendo: eu vou para a igreja para ver se Jesus me cura, para ver se Jesus me dá um carro, para ver se Jesus me dá um emprego. É por isso que Jesus não tem falado contigo, que tu fica vindo para a igreja como se estivesse vindo para qualquer outro lugar. A igreja é a casa de Deus, e a igreja é um lugar onde Deus marcou um encontro com a gente para falar com a gente, certo? Na casa da gente Deus fala com a gente, fala, mas não é como na igreja. Na televisão Deus fala, no celular Deus fala, mas não é como na igreja. A igreja é um recinto que Deus criou para arrebanhar o povo, para ele falar dentro da casa dele. Então, você pode ver que o culto aqui é diferente de um culto na televisão, de um culto no celular. Então, precisamos entender isso. Então, quando você sair de casa, você fala para Jesus: eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Não importa a palavra, o que importa é que o Senhor alcance o meu coração. Esse negócio da igreja dizer tem palavra dura, tem palavra mole, isso nunca existiu. A palavra sempre foi a mesma. Ela é viva e eficaz e é a palavra de Deus. O problema é que às vezes você quer a palavra do seu jeito. E do seu jeito Deus não vai falar com você. Ele fala do jeito dele, do jeito que ele quer. O seu dever é curvar a cabeça, é fechar os olhos, é soltar a voz, agradecendo a Ele pela palavra lida e pedindo Ele para abrir a porta da palavra para Ele falar com a gente nesta noite. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor por ter nos trazido à Tua casa, agradecemos o Senhor por ter nos dado essa palavra. Agradecemos o Senhor, meu Deus, por estarmos na Tua presença. Deus, toma a primazia dessa reunião e fala conosco segundo a Tua vontade, Deus. Fala conosco segundo o Espírito Santo. Deus, repreenda toda obra de Satanás que vem querendo destruir a igreja. Repreenda toda obra de Satanás que está destruindo pessoas. Joga essas obras malignas por terra e liberta as pessoas para a glória e honra do Teu santo nome. Deus, nesta noite, salva, cura,
batiza com o Espírito Santo, renova e nos ajuda a permanecer nesse caminho para chegarmos no céu. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estão conosco algumas pessoas. Está conosco a nossa amiga Benedita Rosa. Cadê Benedita? Levanta a mão aí. Deus abençoe. E Adriana. Cadê a Adriana? Deus abençoe. E nosso amigo Daniel Alves. Cadê Daniel Alves, nosso irmão? Levanta a mão aí. E Maiane de Jesus. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãos, eu quero, antes da palavra, tratar com os irmãos um assunto, e um assunto um pouco complicado, porque nós nunca tratamos sobre isso, mas cada coisa que vai surgindo tem que tratar, tem como evitar não. Segundo o conselho político da nossa convenção, o pastor vem pegando no pé de cada um dos pastores para apresentar candidatos, no mínimo a vereadores, pela igreja. E eu até disse numa convenção que eu não queria me envolver com isso não, porque é um assunto muito complicado, muito complexo dentro de igreja, e principalmente igreja que ainda não passou por isso. Aí é mais um tabu a ser quebrado. E o pastor me chamou um dia particular e me orientou, e ele me pediu que eu fizesse isso. Então eu disse: eu preciso. Ele disse: tu forma um conselho político, faz uma ata e vê a decisão da igreja, o que a igreja acha. Então por isso hoje eu estou falando sobre isso. Amanhã à noite vamos reunir alguns irmãos do campo daqui, os que quiserem participar daqui da sede, pode participar. Amanhã às 7 horas da noite estaremos formando um conselho político. Não quer dizer que porque já vai formar um conselho político que já vai ter político da igreja, não. Entende isso aí? Porque isso é um processo, e é um processo muito complicado. E eu expliquei para os obreiros no sábado à tarde aqui, na reunião de obreiros, e eu disse: se for para funcionar esse negócio, só funciona se for tudo documentado, nada de boca, nada de boca. Porque a nossa convenção já sofreu muitas decepções, muitos pediram o apoio da nossa convenção para ser deputados, isso e aquilo, e a convenção apoiou. Depois que já estava lá dentro, que o pescocinho já estava grosso, aí agora se rebelaram contra o sistema político da nossa convenção. Disseram que ia encarar a carreira política sem sujeitar o conselho político, sem sujeitar o pastor presidente, sem sujeitar a diretoria da convenção. E nenhum desses prosperou, todos caíram e estão de pé politicamente. Estou falando politicamente, estou falando espiritualmente, Santa Ceia, não estou me referindo a isso não. Todos que se levantaram contra o pastor Valdomiro e a diretoria e o conselho político caíram. Nenhum conseguiram mais se reeleger. E está de pé é o deputado estadual Samuel Júnior e o deputado federal Alex Santana. Até aqui, até onde eu sei, está obedecendo à convenção. Só que eu falei para o pastor
A convenção deixou a desejar porque ficou só na conversa. Ficou só em palavras. Não levou a sério. Tinha que ter colocado esses irmãos para assinar uma ata, se comprometendo a obedecer a convenção. E se um dia desobedecesse a convenção, teria que ser excluído da nossa igreja. Infelizmente, nossa convenção não fez essa documentação. Por isso, depois o pastor Valdomiro até ficou de ruim, o pastor Valdomiro ficou de radical, o pastor Valdomiro ficou de ditador, o pastor Valdomiro ficou de pessoas que quer dominar, que nem Deus domina o livre-arbítrio de ninguém. Foi muita coisa que sobrou para a cabeça do pastor Valdomiro. Ainda bem que todos nós sabemos como foi o combinado, e nós sabemos que o pastor Valdomiro não é isso que esse pessoal saíram falando. Então eu falei para ele, o nosso erro foi não exigir documentos. Documentos. Quer dizer, o cara é deputado estadual, ele chega em prefeitos e querem fazer emendas, e algumas emendas sujas. Quer dizer, vai pegar o prefeito e arrumar uma verba de 4 milhões de reais para a prefeitura, e depois quer contratar uma empresa para fazer o serviço, um calçamento ou não sei o quê, e depois quer que a prefeitura, que o prefeito tira lá um pedaço do dinheiro, 1 milhão de reais, e passa para eles. Alguns deles envolveram com essas coisas. Quando o pastor, isso é pecado, isso é crime, isso é pecado, isso merece exclusão. Mas quando o pastor presidente foi falar, disseram que então ia tocar a carreira política deles individual, e foram. Então por isso nós enfrentamos algumas dificuldades dentro da nossa convenção, por esses motivos. Na época da pandemia, fecharam as igrejas, dizendo que as igrejas tinham que ser fechadas, e só podia ficar aberto mercado, açougue, farmácia, estabelecimentos essenciais. Eu discuti com o prefeito, discuti com um bocado, dizendo, a igreja também é essencial para a nossa vida. Assim como nós precisamos do arroz para manter nosso corpo físico, nós precisamos da palavra de Deus para manter nossa alma firme. E discuti várias vezes em reuniões, mas não consegui vencer. Depois o deputado Samuel Júnior está aí, as leis, os projetos, as propostas, e que foi aprovado. E uma das propostas e projeto que foi aprovado, e hoje é lei na Bahia, é que as igrejas, os templos religiosos não poderão fechar mais. São trabalhos essenciais, foram aprovados pelos deputados. Quem foi que lutou por isso? Foi o deputado Samuel Júnior. Se nós não tivéssemos um deputado lá dentro, nossa igreja continuaria sendo considerada pelas autoridades como um trabalhinho qualquer, que basta uma pandemia aí que já mandaria fechar tudo. Mas aí não fechou o comércio, não fechou o mercado, gente dentro dos mercados estava lá aglomerando os montes, dentro de farmácia, e não sei o quê. E em plena pandemia, fazendo carreatas políticas. Quer dizer, e as igrejas não poderiam funcionar. São essas coisas que precisa de homens de Deus lá dentro, que tenha compromisso com Deus, para tentar fazer alguma coisa pela igreja. Pela igreja. Então tem um monte de leis aí que foi aprovado e tal, através do deputado Samuel Júnior, que beneficiou nossa igreja na Bahia. Quando nossa convenção sofreu, eu estou explicando isso para os irmãos, depois vai ter várias reuniões, onde cada membro da igreja vai ter o seu direito de falar, dar a sua opinião. E depois, se for adiante, vai ter uma eleição no campo para escolher um nome. Só aceito se for assim. E os outros que concorrerem,
se não ganhar para candidatar, vai ter o dever de apoiar aquele ali de unhas e dentes. Ou então, a gente pede o desligamento dele da igreja, porque ele vai fazer juramento perante a igreja e assinar em ata. E me dando legalidade para mandar maldição na vida dele e exclusão na vida dele. Só faço se for assim. Porque de conversa não adianta. Lá na frente, neguinho começa a melhorar uma coisinha, daqui a pouco ele já não considera mais a igreja. Se não considera a igreja, então sai da igreja, a gente exclui e o conselho já levanta outra pessoa e já começamos imediatamente a fazer campanha para a próxima eleição contra aquele indivíduo ou aquela indivídua que não quis sujeitar as regras da igreja. Só faço se for assim. Se não for assim, eu não quero nem saber de me envolver com esse negócio. A igreja está bem? Está. A igreja está andando? Está. A igreja está sobrevivendo? Está. Nós estamos ganhando alma. Jesus está salvando muita gente. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus está curando. Nossa igreja está cheia. Hoje em Iraquara, a nossa igreja é o maior segmento no município de Iraquara. Então, graças a Deus, nós não temos o que reclamar. A igreja está andando, mas quanto mais, hoje a igreja precisa de um advogado e não tem. A igreja quer bancar uma faculdade de advocacia para alguém, para defender a igreja, mas ninguém se mete, ninguém quer fazer isso e vai virando essa coisa. Certo? Então, hoje a igreja está precisando de um advogado. Porque a igreja ela vai crescendo e ela precisa pensar na área jurídica. E a igreja, infelizmente, está parada. Quando pensar que não enfrenta um problema, que só alguém que defende a igreja poderia fazer aquilo. Um dia um cara falou para mim assim: eu quero ser seu parceiro. Eu disse: quer? Ele disse: eu sou advogado. Eu disse: ah, pai, que bom. Então, graças a Deus que agora Deus preparou um advogado para advogar o centro de recuperação. Ele disse: vixe, assim não. Porque ele sabe que advogar um centro de recuperação, ele vai ter que mexer, vai ter que bater de testa com facções. Como eu vivo batendo de testa com facções toda semana. É me jurando me derrubar, dizendo que vai armar uma emboscada, é muita coisa. É expondo meu nome, que eu sou ladrão, que eu sou bandido, que eu sou isso, que sou aquilo, que eu pego o cartãozinho dos velhos e faço empréstimo caríssimo, e que eu estou fazendo lavagem de dinheiro usando o centro de recuperação. Então um advogado vai ter que brigar com essa classe de gente. E essas coisas vêm mais de facções. Essas críticas ou essas acusações vêm mais de facções. Cadê que alguém se levanta e chega lá e diga: olha, eu aqui vou provar que o senhor é isso? Ninguém. Mas fica só jogando em grupos, jogando em redes sociais. Mas abrir a boca e dizer: eu vou provar, não tem um que até hoje nunca provou nada, porque eu não devo nada. Mas aí o advogado, para advogar o centro, vai ter que encarar essas dificuldades. E aí o cara já pulou fora. Disse que ia ser meu advogado. Eu falei: opa, que bom. E até pagando. Você não encontra, você não acha pessoas que têm a coragem de enfrentar uma guerra dessa, você entendeu, contra facções. Porque sempre as críticas, as denúncias mentirosas vêm de facções, porque eles querem a todo custo me derrubar. Porque o centro de recuperação, não sei se você viu aquele áudio que eu mandei, quando foi na morte de Davi, e querendo culpar o centro pela morte de Davi. Ninguém mandou a Albei tirar a vida de Davi. Ninguém, nós não mandamos. E o cara matou depois que já estava, e nós excluímos ele do centro. Então depois que ele estava excluído do centro foi que ele fez essa besteira. E mesmo que ele tivesse lá dentro, e tivesse saído e tivesse matado alguém, o centro é culpado? O centro responde pelos atos de A de B? Não. Se o cara sai da cadeia e vai lá fora e mata, quer dizer que vamos culpar o delegado? Que culpa tem um delegado? Que culpa tem A, tem B? Então depois eu disse no áudio: essas pessoas que estão me detonando, dizendo que o centro de recuperação em Iraquara só veio para estragar Iraquara. Eu disse desde de novo que eu conheço Iraquara, não é de hoje não. E o Iraquara nessa cidadezinha santa que vocês estão pensando, não. Toda a vida aqui teve bandido,
aqui teve criminoso, aqui teve pessoa do mal. No meu lugar teve, tem, certo? E em todo lugar tem. Todo lugar tem gente boa e gente ruim. Em Iraquara tem gente boa e tem gente ruim também. Iraquara não é essa cidadezinha sossegadinha que você vê, não. E falei mesmo. Agora eu provo que o centro de recuperação tem somado para o município. Quer uma conversa? Chega para cá. Depois dizer, porque nós queríamos as informações sobre o cara que a gente quer botar o cara na cadeia. Eu disse, todas as informações que nós tínhamos, nós passamos para o delegado e para o investigador. Passamos foto do rapaz para eles, o nome completo, o dia que ele entrou, o dia que ele saiu. Todas as informações que o delegado pediu, nós passamos. Nós não estamos lá para cobertar ninguém, não. Agora, você quer, vai lá no delegado, quer, vai lá no investigador e pede para eles as informações. Ah, mas é que eles não dão. Então, o problema deles. Eu não tenho o dever de dar informação para seu advogado. Eu tenho o dever de dar informação para o delegado e para o investigador. Nem para um policial militar eu não tenho o dever. Certo? Então, expliquei tudo. E eu disse, quem é contra aquele centro de recuperação, deve ser a favor da cachaça, deve ser que você está lucrando da cachaça, deve ser que você está lucrando da droga, e lá está atrapalhando você vender a droga, a cachaça, deve ser que você é um traficante, alguma coisa assim, porque só é contra um trabalho daquele quem dá apoio para o mal. Porque qual o mal que o centro de recuperação está fazendo? Agora nós provamos que ali dentro, nesses 7 anos, nós já tiramos mais de 700 pessoas do mal e que estão bem, para a glória e honra do nome do Senhor. Agora, é uma coisa que a igreja sabe disso, as pessoas de bem de Iraquara sabem disso. Agora, a gente tem que guerrear contra essa classe de gente, contra essa raça de gente que não quer ver o bem. Ah, porque o pastor é isso, o pastor é aqui. Uai, que vocês viram aí que mataram um cara lá dentro do candomblé lá, um matou, tirou a vida do outro lá, você entendeu? Quem foi que viu esse povo detonando que candomblé influencia e matou lá dentro? E cadê que você viu o povo nas redes sociais detonando o candomblé? Certamente disse, se nós detonar o candomblé, o chefe de lá vai fazer um feitiço daqueles e vai nos derrubar, então nós não vamos mexer. Então essa só pode ser isso. Então essa dificuldade que infelizmente a gente que quer o bem enfrenta. Mas é assim mesmo. Jesus também sofreu, também temos que sofrer. E a respeito do conselho político, a pessoa que se habilitar a candidatar, a querer ser o candidato, amanhã estarei lançando. É o conselho que vai escolher o partido que ele vai filiar. Ele não vai filiar em partido que ele acha que é o bom. É o conselho, já é para ir quebrando o candidato. É para não dar gosto a ele, dele achar que ele é o tal. Se quiser candidatar. Se não quiser, fique fora, candidato lá individualmente. Amanhã estarei lançando essa proposta, formando o conselho e depois lançando proposta. Como é que vai funcionar? Se é para aprovar um projeto que vem para a Câmara, que é para calçar uma rua, é para uma creche, é para um hospital, é para uma luz, é para não sei o quê, não precisa o vereador vir pedir conselho, do conselho político e da diretoria da igreja, para ele tomar essa decisão e votar. Não, se é para aprovar um projeto para calçar a rua, isso é para o bem de todos, pode aprovar sem pedir consentimento a gente. Agora, se entra outra coisa que pode ferir a crença da igreja, aí ou ele pede, ou ele vem consultar o conselho em que lado ele deve ficar, ou se ele tomar uma decisão errada lá, e for uma decisão que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com a ata, ele será punido. Então ele se candidata se quiser, se não quiser, candidata por conta própria e se vira para lá, e tudo em ata. E ainda eu ainda vou fazer uma relação de coisas. Eles têm que chegar aqui na frente, ler para a igreja, se comprometendo. Porque a nossa visão é de ajudar a barrar algumas coisas erradas dentro de câmaras de vereador. Segundo, a nossa visão
é levantar a bandeira da Assembleia de Deus, mas levantar a bandeira da Assembleia de Deus com retidão. Porque eu acompanhei vereadores em Umburana do Querer, dentro da igreja, nunca deram testemunho de crente. Acabou com o nome da igreja. Deu um tempo lá que tinha 2. Não prestou para a igreja. A igreja apoiou um candidato a prefeito de Canarana, deu maior apoio, 90% dos votos da igreja foi para esse candidato e tal, e ele antigamente era da igreja, os pais da igreja, mas quando ganhou, o que ele fez foi, no outro dia já estava a notícia, ele trocou a mulher de quase 40 anos por uma de 18, foi 20. Foi essas coisas. Você chegar em Mulungu do Morro, você vai ver história de vereadores e de prefeitos que passaram pela igreja e que só sujou o nome da igreja. Você chegar em Canarana, do mesmo jeito. E um prefeito lá em Irecê, que foi prefeito 2 vezes em Irecê, Beto Leles, foi prefeito em Bipeba, foi deputado federal e dizia ser crente da nossa igreja. E exemplo foi que aquele homem deu, só destruiu a igreja. Mau exemplo. Você chegar em Cafarnaum, misericórdia. E em Cafarnaum o negócio é estreito. Lá tem uns 3 grupos políticos dentro da igreja e cada grupo lança um candidato. E quando é na época das campanhas, acaba vai lá, candidato, aí tem umas profetas lá dentro. Aí tem uma menina e aí se levanta. Deus mandou falar, fazendo campanha, que tu pode comprar o paletó para sentar na cadeira. Tu sabe. Daqui a pouco só vê o outro grupo. Levanta. Um daquele grupo começa a profetizar. Eu morei lá pertinho de Cafarnaum e sei de tudo. Quando foi que a política dentro da igreja de Cafarnaum ajudou a igreja de Cafarnaum? Nunca, só estragou. Depois, na época de Edmário, aquele prefeito que mataram lá em Cafarnaum, que era enrolado, ele usou o nome do irmão Ademário, filho do irmão Genésio, e botou, o irmão Ademário era presidente da Câmara, e botou Ademário para pedir dinheiro emprestado, a juros, dando cheque de Ademário, e Ademário confiou, sabendo que o cara toda a vida foi enrolado. Quando pensou que não chegou o tempo, ele disse que não devia nada a ninguém, e o povo foi para cima de Ademário. Ademário teve que correr para São Paulo, e o povo atirou fogo na casa dele, no fusquinha dele, e pessoa de bem, não era aquela pessoa ruim não, ele não era caba ruim não, que eu conheci ele, muito fiel à igreja, mas aí caiu lá no poder, presidente da Câmara, e Edmário disse, tu pega muito dinheiro, que Edmário não tinha moral em Cafarnaum para pegar dinheiro, ninguém emprestava dinheiro para ele, que ele era enrolado. Eu conheci ele. E aí, ele era dali da Lagoa de Tiano. Rapaz, esse cara pegou esse mundo de dinheiro. Meu tio vendeu umas 3 carretas, casas em Irecê, sobrados em Irecê, injetou tudo. Ele dizendo que pagaria 40% de juros. 94, quando começou o RV. Aonde, mano? Chegou no tempo, não pagou ninguém. E Ademário vacilou por isso. Olha a política. Se tivesse um conselho político liderando, se tivesse uma diretoria que ele fosse sujeito, ele tinha vindo pedir conselho. E com certeza o conselho político, a diretoria, iria orientar ele para não soltar cheque dele. E Edmário, para quem sabe, abriria os olhos dele. Não abriu? E uns caras que tinham muito dinheiro na mão de Edmário disseram, nós não te devemos nada não. No outro dia veio. Ele era meio metido a valente, só andava armado. E os caras meteu fogo, matou ele na porta da casa dele. Eu conheço um bocado de fazenda que a bichona comprou. Então a política dentro da igreja pode ajudar, mas é mais para atrapalhar do que ajudar. Grave isso aqui. É mais para atrapalhar do que para ajudar. Então só vai formar um conselho político. Só vamos ir adiante se for com essas regras. Nós não queremos saber de 1 centavo, que ele ganha lá é dele, o que ela ganha lá é dela.
Ninguém vai querer se meter nisso. Agora tem a coisa, os passos serão acompanhados e fiscalizados pela igreja. Se quiserem é assim. E eu, para amaldiçoar a gente, não mudo nem a camisa. Ainda mais com legalidade, com direito de amaldiçoar. Comprometo diante da minha igreja, faço um juramento, que se eu não obedecer o conselho político, não obedecer o ministério, não obedecer a diretoria da igreja, estou dando legalidade para o meu pastor, para me amaldiçoar e me excluir da igreja. Vai estar tudo em ata. E ele ainda tem que fazer o juramento, que é para na hora que eu excluir, não ter que dizer, o pastor é ruim, o pastor também não sei o quê. Só vai se for assim. Se quiser assim, vamos. Se não quiser, fica do jeito que está. Que do jeito que está ruim, mas está dando para levar. Está dando para empurrar com a barriga. Então nós vamos dar um passo. Ou a gente dá esse passo com muita segurança, ou então não inventa de dar não. Tu viu que aqui dentro da igreja não tinha nem candidato a político. A candidata a isso e aquilo, e quando eu cheguei aqui, as sequelas de políticas passadas. Estava dentro da igreja uma divisão do cão. Dentro da igreja. Pastores apaixonados por política, e aí mete o pau. Quem vai dizer com quem esse vereador vai se alinhar? A candidata a prefeito é o conselho, é o ministério, é a diretoria. Não é ele não. Ele vai estar na mão do conselho. Se ele quiser assim, é para ir lá para dentro, para fazer certo, e lembrar que ele tem uma igreja para dar satisfação. Lá o que é honesto, ele pode fazer tudo sem pedir satisfação a gente, sem dar satisfação. Pode ir lá, é uma ajuda para uma pessoa que está lá, o prefeito que apoia, é para comprar ambulância, vai lá dar o apoio. O que for para o bem do município, não importa se é para crente, se é para descrente, para quem for. Agora, meu filho, as decisões que envolvem crença, não apoia não, porque se apoiar, só vai se for assim. Se não for, nem adianta. Amanhã à noite estaremos reunindo para a gente tratar desses assuntos. Depois a gente vai estar formando o conselho político, que é uma força, é um conselho dentro da política, e quem desobedecer será punido por esse conselho. Só funciona se for assim. Pastor, nós vamos querer apoio das outras igrejas evangélicas? Mande as outras igrejas vir conversar com o conselho. Porque tem uns pastores por aí que é tudo trambiqueiro, tem uns pastores aí que é picareta. Daqui a pouco esses pastores querem fazer aliança. Ei, mas quando você ganhar, você me promete que você arruma lá um serviço para minha menina é uma boa professora. Ah, menino, isso aí é compra de voto, isso aí é crime. Porque tem um bocado de eleitor que é sem vergonha, tem um bocado de até crente que é descarado, sabe que o caba não presta, sabe que o caba não vale nada, sabe que é corrupto, que é ladrão, que é adúltero, e deixa a mulherzinha dentro de casa, a esposa dentro de casa, e lá na rua é com outra. E tem crente que sabe de tudo isso. Tem candidato aí, tem vereador aí dentro da Câmara que é usuário de droga assumido. Mas aí basta, chega lá e dizer, olha, e aí a reforminha da casa aí, não está? Hoje a maior fonte de lavagem de dinheiro chama-se política. Pensa que eu sou besta não. Aí injeta dinheiro, não, a gente dá um jeitinho aí, uma caixa d'água, parece que aquela caixa d'água ali já está, né? Já está até vazando ali na franja, ou essa água caindo aí pode até desabar o pé da caixa aí, sabe? Está precisando de uma caixa aí não? Tem crente sem vergonha, descarado, e recebe dinheiro para comprar uma caixa, para dar o voto.
E o pior, ainda tem crente que pega dinheiro na mão de 4, 5. Sabe por que tem político corrupto? Porque tem eleitor corrupto. Sabe por que tem ladrão de carro novo para levar para desmanche? Porque tem receptador. Então tinha que punir o político, tinha que botar o político que comprou o voto na cadeia e tinha que botar também o eleitor que vendeu. Então, se um vereador, eu não quero muita aliança com outras igrejas, porque a maioria dos pastores, eles faz aliança com um candidato a prefeito, ou faz aliança com um candidato a vereador, se vendendo, dizendo que, mas se o senhor for eleito, o senhor dá um terreno para nós construir a igreja. Vota no cara de graça, vota no cara sem pedir nada. Depois que o cara estiver lá dentro, chega no prefeito e diz, não tem uma vaga de emprego, não tem um terreno. Porque aí ele está em exercício, ele pode fazer alguma coisa. Então é tentar fazer uma política. Porque essa que tem aí é politicagem, é uma miséria. Eu fui político quando eu não era crente, e eu sei de tudo. E principalmente fui político em Canarana. E para mim é um dos piores municípios, na sujeira. Chega lá que o prefeito de Canarana, o 4º mandato dele, e tem 43 processos, julgado e condenado. E ninguém caça o homem, ninguém tira o homem, e ninguém prende o homem. Tem um município mais sujo do que esse? Então fui político lá dentro. Nunca fui candidato a nada, nunca quis ser candidato a nada. Mas eu vi as manobras. Eu sabia de todas as manobras ruins. Então, quando eu me converti, eu passei uns 22 anos sem votar, porque eu tinha uma revolta. Porque eu dizia, não tem ninguém que faz nada. Você aposta numa pessoa, chega lá, lhe decepciona. Aposta em outro, chega lá, decepciona. E eu passei 22 anos. E o povo, teu título está cancelado. Teu título não presta mais não. Eu disse, eu estou ligando, moço, nunca precisei dessa miséria. Deus sempre tem me livrado, eu nunca precisei dessa miséria. Meu filho, até hoje, nunca precisei de... Ninguém me pediu, cadê o título de eleitor? Parece que é o documento mais sem futuro do mundo. Parece que é o documento mais sem futuro do mundo. E aí, meu irmão, 2016, candidatou a vereador. Eu fui lá e disse, tu não vai candidatar não, porque pai nunca gostou disso. Mas pai morreu o ano passado. Eu disse, mas as ideias de pai têm que prevalecer. Ele disse que nada, moço, pai já morreu, sou de maior. Eu disse, eu vim aqui tirar da tua cabeça. Ele disse, o pior que não está mais na cabeça. Já desceu para o coração, não tem como tirar mais não. E eu disse, ele disse, tu vai votar nele e vai me dar um dinheiro legalmente, para mim registrado, para mim. Eu disse, não dou não. Ele foi um dia e falou para a mãe, ele disse que não vai votar nele, nossa família não tem intriga. E aí a senhora vai deixar, a mãe ligou para mim aqui para me ir lá às pressas. Eu sei, é alguma coisa grave. Eu cheguei lá, o que é, mãe? Não precisa você dar dinheiro, não precisa você fazer campanha para ele, mas você tem que votar nele. Porque é feio um irmão candidatar, você não votar nele. Eu disse, meu Deus do céu. E a palavra de mãe é prego batido e ponta virada. Tá bom. Quando eu e mais Juvinha saindo lá fora, ele está vendo? Deu certo. Eu disse, eu já sei, dia 5 de maio é o dia de resolver os títulos, né? Até dia 5 de maio, era assim. Eu deixei para ir dia 5 de maio, naquela noite, ele botou um filho dele e um primo, 2 puxa-saco, para ir para a fila lá em Canarana, no fórum. Aí eu disse, vim, sai daqui umas 9, 10 horas, que é para nós chegar lá, a fila já está grande, não ter mais ficha, para nós não resolver, chegar lá e dizer, mãe, aqui não teve mais ficha. Mas nós foi lá. Quando cheguei lá, Miquel, ei tio, sua vaga já está aqui. Pronto, tive que ir. Cheguei lá, entreguei o título, o documento. Aí Wagner, um amigo meu que é vereador lá em Gameleira, aí Wagner disse, espera aí, deixa eu puxar aqui, que tem um bocado de gente aí que ficou sem votar. Eu falei, moço, eu fiquei 22 anos sem votar, só vou votar por causa daquele sem vergonha de Adailson, meu irmão. Aí quando Wagner levou lá, a menina puxou, eu disse, não, o título está todo certinho, dele e da esposa, nunca foi bloqueado. 22 anos. E tem gente que fica, vai ser bloqueado, bebê, só meia. E quem mais fala é os políticos. É porque eles querem obrigar o povo a votar. E no Brasil não presta não. Lá nos Estados Unidos vota quem quer.
Por isso que é estado de primeiro, é país de primeiro mundo. Aqui no Brasil o cara é obrigado a votar. Querendo ou não, tem que votar para um trem. Tinha que deixar o povo ir lá por livre e espontânea vontade, irmão. Quer votar, vota, não quer, não vota. Ainda diz o voto é livre. O voto é livre pro lado da gente, mas pro lado deles não é livre não, ele escraviza. Eles criam leis para obrigar a gente a votar. Depois eu vou passar tudo o que vai ser tratado para vocês entenderem, porque isso é um tabu a ser quebrado dentro da igreja. Alguém saiu candidato? Não quero nem saber, crente tem que votar em crente. Por isso que eu já estou começando a campanha cedo. Crente tem que votar em crente. Se a igreja apoiar, se o ministério apoiar, se o conselho fiscal apoiar, a igreja tem que entender isso aí. Aí às vezes está lá eles fazendo trambique, destruindo o dinheiro do município, destruindo o dinheiro disso, daquilo, e ninguém pode fazer nada. Então se for para fazer, se for para dar certo também, só vamos entrar se a igreja, hoje nós temos no mínimo 2.200 votos no campo da igreja. No mínimo tem 2.200 crentes que votam. Então dava para eleger até 4 vereadores. Mas só é para apresentar um, para depois a igreja vai crescendo, a igreja está ganhando almas. Nesses 4 anos aí, no mínimo, a igreja ganha mil pessoas para Jesus. Nesses 4 anos. Então aí vai. Agora a igreja pensa, ou você abre mão daquele saquinho de cimento sem vergonha, que crente que anda pedindo saquinho de cimento, para candidato, que anda pedindo um favorzinho, uma caixinha d'água, esses crentes eu chamo de puta de beira de estrada. Mulher sem vergonha que vai para a beira de estrada para ficar pedindo dinheiro, motorista, isso e aquilo, vendendo seu corpo. Voto não é para ser vendido, porque é o futuro de um país, é o futuro de um município. Mas tem gente que o cara chega lá, com R$200, principalmente 2, 3 noites antes da eleição, e sai distribuindo dinheiro, e tem crente descarado que pega um negócio desse. Eu não sei porque que Deus nunca mandou esses crentes logo para o inferno. Porque uns trem desse, não chega e confessa o pecado. Não confessa. E pecado que não é confessado é inferno. Não confessa pecado. É para fazer uma campanha sem briga, sem falar mal, de A, de B, sem... Não. É cada crente fazendo uma campanha consciente, explicando para as pessoas, conversando com as pessoas, numa boa, sem falar mal de vida de ninguém. Não vai subir em palanque, não vai estar em carreata sacudindo bandeirinha em porta de vizinho, provocando vizinho como era aqui antigamente. Depois que eu cheguei eu desci o pau. Era crente aqui apostando, não sei se ganhou ou perdeu, mas muitos apostaram, porque pastor ficava em altar de igreja fazendo apologia a tal nome político, aquela coisa toda, obrigando o povo. Tudo isso aconteceu dentro da nossa igreja. Depois que eu cheguei, que não aconteceu mais. Quantas vezes eu recebi recado de político dizendo que era para a igreja aqui dar apoio ao candidato. E eu disse, rapaz, volta com o meu recado, diz para ele que agora aqui é Agnovando, não é mais A ou B não. Aqui ninguém manda em mim não. Eu não devo satisfação, não devo obrigação, não devo nada. O prefeito ajudou com tal coisa, foi ele que veio atrás de mim para me dar. Nunca fui lá. Nunca fui atrás de ninguém bajular, nem prefeitura pedir isso, aquilo, não. Nunca fui lá pedir um tanquinho de gasolina. Quando eu digo eu sou um pastor caro, não é que eu sou exaltado, é que eu sou um pastor que eu tenho minha convicção com Deus, que aonde eu botar meu pé, Deus vai me abençoar. Eu não venho para uma cidade pensando em prefeito, pensando em vereador. Quantas vezes eu já fui em Câmara de Vereador pedir ajuda? Não. Eu tenho que seguir meu ministério acreditando que o meu Deus coloca pessoas no meu ministério para somar comigo. Agora eu não me vendo não. É por isso que eu digo, eu sou pastor caro e caríssimo.
Amanhã à noite vocês estão, quem quiserem vir, estão convidados a participar da reunião. E a gente vai falar com mais detalhes. A gente vai falar com mais detalhes. A gente vai explicar tudo. Os irmãos também que tiver dúvida pode fazer pergunta. Ficar à vontade, viu? Mas depois vai para o ministério para ver se passa. E aí forma o conselho político e vamos ver. Se dá certo, amém. Se não dá também, amém do mesmo jeito. Nós estamos andando sem isso. E podemos continuar andando. Mesmo que é um sofrimento a mais, é uma dificuldade a mais, mas nós estamos andando. A gente não está parado, não. A gente não está parado, não. Agora, se for para funcionar com todas essas rigorosidades, a gente encara. Se não, eu já sei que vai dar errado. Eu já sei que vai dar errado, então aí eu nem me boto minha mão. Quem quiser sair, que sai lá por sua conta própria. E nenhuma foto, mas eu não venho pedir para tirar. Viu? Faz sua campanha para lá, de casa em casa. Querer ir lá fazer a cabeça de Gilvinha. Pode ir lá, de Heloísa, de Isaac, qualquer irmão da igreja. Nunca cheguei num irmão, nunca cheguei em Gilvinha até hoje. Vai fazer 38 anos de casado. E nunca perguntei para a Gilvinha, você vai votar em quem? Ou você votou em quem? Ou é melhor você votar em alguém? Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso com meus filhos. Nunca fiz isso com a nora, nem com o genro, nem com a igreja. Respeito, eu digo assim, se um cachorro candidatar e tu achar que o cachorro é o melhor, vote nele. É seu direito. Votar em quem você acha. Agora a gente está tentando aplicar um sistema político crente. Um sistema político evangélico. Não é ir para lá querer fazer culto dentro da Câmara de Vereador, querer dizer que todo mundo lá tem que ser crente, que aquilo lá tem que virar uma igreja. Não. É chegar lá dentro e se comportar como um servo, como uma serva do Senhor lá dentro. Só isso que a gente quer. Tem uma manobra errada ali? Não. Eu não apoio manobra errada. Eu sou de Jesus. Lembra lá quando disseram que Daniel tinha que orar ao Deus deles? O rei baixou o decreto, e mesmo com o decreto Daniel não obedeceu, porque o decreto feria a palavra de Deus. Ele tinha que orar ao Deus. Ele orava em favor de Jerusalém, em favor de Israel. Eu creio que tu está orando, que eu também estou orando em favor de Israel, para que Deus possa dar força àqueles homens para vencer e moralizar aquela situação miserável. E aí, um dia pegaram Daniel orando, com a janela aberta na direção de Jerusalém. Chegou lá e falou para o rei jogou ele lá na cova dos leões. E os leões famintos, com fome, nem um leão, e aquele leão já era treinado, já comia muita gente. E o leão não comeu Daniel. Os 3 jovens lá também, jogaram na fornalha de fogo, porque não quis adorar o Deus e tal. E assim foi. Então, Deus sempre deu vitória. Deus sempre deu vitória àqueles que andam honestamente. Então, é uma questão que, se não tiver um conselho político, não tiver uma lei, uma exigência em cima, às vezes a pessoa pode fraquejar. Ei, um projeto aí para tu aprovar. E esse projeto, se tu aprovar, só uma assinatura tua, nós te dá 50 mil reais. O cara tem que ser crente. E tem que ser fiel, senão ele assina. E o diabo pega ele mesmo naquela dificuldade. Bate aquela fraqueza, moço, mas a igreja dá trabalho demais. Podia ir cuidar da minha vida. Depois eu lembro, eu não posso fazer isso, porque eu não quero que meu nome, que cite o meu nome lá, que cita meu nome lá na plenária, na convenção, que Agnovão foi desligado da igreja. Meu Deus, que vergonha para mim, para minha família e para aqueles que me conhecem. Não, Jesus,
Então você está vendo que esse negócio de excluir, de desligar pastor e anunciar lá na plenária que foi desligado, que foi excluído, isso me pressiona para eu não entregar a igreja, para eu não parar. Então você está vendo que essa lei, o pastor, e tem que fazer isso mesmo, o secretário Davi Boa Sorte, o Carlito, você entendeu? Anunciar que eu fui desligado. Isso para mim é uma vergonha, porque já vou fazer 31 anos de crente agora, dia 2 de maio, e batizei dia 11 de setembro de 93, e até hoje nunca fiquei sem uma santa ceia. Participei de todas as santas ceias, na primeira terça-feira, na primeira quarta-feira de outubro, eu batizei dia 11 de setembro de 93. Na primeira quarta-feira de outubro, foi a minha primeira santa ceia, a minha de Gilvinha. E de lá para cá até hoje, nunca ficamos sem uma santa ceia. Então eu sinto aquela alegria dentro de mim, que eu nunca fiquei sem o direito de participar da santa ceia, nunca fiquei sem uma santa ceia. Então já pensou, para mim falar de ficar sem uma santa ceia, eu digo, meu Deus do céu, se eu ficar sem uma santa ceia, parece que eu estou até desviado, porque é um sistema dentro da igreja, é um sistema que me pressiona, e aqueles crentes que não estão tomando santa ceia, estão tudo desviado do evangelho, está desligado. Jesus diz que quem não participa do corpo e do sangue dele, da carne e do sangue, não tem parte com ele no sangue, não tem parte com ele no reino dele. Aí muitos ficam lá dentro de casa dizendo que não vai, que está bem. Bem o quê? Vai ficar bem 1 ano ou 2 ou 3, mas não fica 10. Um dia a conta chega, um dia manifesta. Então essas coisas que acontecem dentro da nossa convenção, se eu não vou para a convenção por um motivo de força maior, eu tenho que notificar, ligar para Carlito, ou ligar para Davi Boa Sorte, são os secretários, e na hora lá, quando eles vão fazer a leitura da ata, aí eles, fala lá, Agnovan, mês de junho não deu para eu ir, porque meu sogro estava passando mal e logo morreu, e não deu para eu ir, porque meu sogro estava enfermo, passando mal. Mas aí eu liguei para Davi, eu não vou poder ir para o meu sogro por esse motivo e tal. Tá bom, Agnovan, Deus dá saúde para seu sogro, amém. Lá na plenária eles leem, Agnovan não veio por motivo de doença, o sogro está doente, não deu para ele vir. Então é uma pressão que a convenção faz em cima da gente, mas é uma pressão boa. É uma pressão boa, que me leva a ter mais compromisso com a palavra de Deus, me leva a ter mais compromisso com a minha igreja, me leva a ter mais compromisso com a minha convenção. Mas viver de qualquer jeito aí, daqui a pouco a gente pode dar um vacilo e ceder uma tentação. Então essas leis que o Conselho Fiscal vai criar é para o próprio bem da pessoa. E não precisa a pessoa estar correndo atrás e estar fazendo manobra errada, e estar comprando voto, e estar prometendo o que não pode fazer, e que BBB e blá blá blá. Não precisa. Porque se a igreja entender esse projeto, a igreja diz, nós vamos votar e vamos colocar um irmão lá. E só não vota nesse projeto quem não tem amor pela igreja, quem não quer ver a igreja andar. Mas quem quer ver a igreja prosperar, diz, eu tenho que defender a bandeira da minha igreja. Acima de qualquer coisa nessa terra, é a bandeira da minha igreja que eu tenho que defender, porque é a entidade de Deus na terra. É a organização do Senhor na terra. Se eu não desejo uma entidade de Deus prosperar, o que eu sou mesmo? Certo? Mas isso vai ser depois que eu vou explicar detalhe por detalhe. Se alguém chegar em vocês e dizer, eu quero seu voto, porque já tem um bocado aí que está preocupado com a igreja, está preocupado com esse projeto, e já está indo em casa de crente que eles não iam tão cedo. Se alguém chegar lá, você diz, a igreja tem um projeto. Se esse projeto não for adiante, eu posso até lhe dar um voto. Mas se esse projeto for adiante, eu tenho que dar um apoio à minha igreja, porque minha igreja também, minha igreja hoje é a maior entidade do município de Iraquara. E a minha igreja precisa ter um representante. Mas o nosso representante vai ser assim, e assim, e assim. Tudo assinado em ata, é lei. E outra, ainda vou mandar registrar a ata em cartório.
Que vai que esse engraçadinho, essa engraçadinha, um dia deixa o diabo entrar na vida e depois vem querer bater testa com a igreja. Eu vou dizer, está ata aqui e está registrado em cartório. Isso aqui é lei. Viu? Se eu te excluir porque tu pegou um dinheirinho lá para votar num projeto, tu não tem que vir queixar quando eu te excluir da igreja e expulsar da igreja, não. Viu? E pode fazer isso, pastor? Pode fazer. Desde que seja lei, pode fazer. Viu? É para uma coisa séria. É para uma coisa sem manobra. É para uma coisa que não vem envergonhar a igreja. Chega ali em Ceabra, já vi muitos envergonhar a igreja. Chega em outros lugares, já vi muitos envergonhar a igreja. Então a minha preocupação é que a gente precisa fazer isso, precisa. E se fizermos isso, tem que fazermos bem seguro. Pode acontecer um escândalo? Pode. Mas aí nós vamos ter moral diante da sociedade e dizer, aquele miserável, aquela miserável, envergonhou nossa igreja, mas também foi excluído de lá. Não é mais da nossa igreja. Ou aceita sim, para viver na rédea. Viu? Porque a igreja tem o direito de botar essa rédea. Porque é a igreja que vai fazer a campanha. É a igreja que vai ajudar. É a igreja que vai colocar lá. E só entra lá também se tiver a intenção, o coração voltado para fazer o nome dessa igreja ser exaltado por Deus. Se não for, se for por isso, se eu descobrir que a intenção é dinheiro, eu já não quero. Todos que candidatarem à prévia, vai ter que me apresentar uma declaração de dizimista. E se não for dizimista autêntico, nativa, não entra no projeto não. Lá na escola está lá. Eu falei que eu quero uma declaração de dizimista. Uns já procuraram irmã Mônica. E até a semana que vem, eu quero declaração que são dizimistas fiéis. Porque se não for, não ensina, não trabalha lá naquela escola não. Eu mando embora no mesmo dia. E porque isso eu venho falando, que tem que ser fiel. Se eu descobrir, falei lá no dia da inauguração, muitos descrentes, prefeito, estava um monte, ex-prefeito, vereador, vice-prefeito, tinha um monte lá. Eu disse, se vocês souberem que um desses funcionários daqui da casa, do colégio, compra na rua e não paga, ou se tu é vizinho de um deles, e tu viu o pau quebrando marido com mulher, porque tem crente que é sem vergonha, tem crente que só é meu bem, meu chá, meu pinico de eu mijar, aqui na igreja. Mas lá dentro de casa, ô Satanás ruim, desgraça ruim, mas aqui é ô bem, ô amor. Eu disse, se tu vê esse povo, tu é vizinho, e esse povo está lá batendo boca, fazendo escândalo, passe uma ligação, uma mensagem. Eu quero mandar embora de lá. Comprou e não pagou, tem que mandar embora de lá do colégio. Porque lá é uma coisa que é um trabalho de Deus, é uma coisa que precisa ser feito por pessoas fiéis, pessoas que falam a língua de Deus. E dízimo está na língua de Deus. Então, e não é só isso não, um monte de coisa. Deixa eu descobrir que eles estão indo para trabalhar lá e não estão orando a meia hora de oração que eu determinei. Eu já chamo e mando sumir de lá, que ele já vai querer bagunçar o projeto. Foi assim que a Igreja Católica bagunçou. Porque não obedeceram às regras. Foi assim que a nossa igreja bagunçou em muitas áreas, porque não teve pressão, lei para levar o povo a ter que obedecer às regras. Foi assim que outras coisas desorganizaram. E já entra sabendo, ninguém vai enganar ninguém. Mas é lutar. Eu falei há poucos instantes para uns irmãos, rapaz, eu tenho que fazer isso que o pastor me pediu. Eu acho duro o pastor Valdomiro me pedir uma coisa e eu falar, não pastor, isso aí para mim é muito pesado. Eu disse, mas eu vou tentar, se não dá certo, eu digo ao pastor, tentei assim, mas não deu certo.
mas vou tentar. Se dependesse de mim, eu queria estar nesta noite aqui, falando era dessa mulher samaritana. Não é bem melhor? Não é bem melhor falar dessa mulher samaritana? A mulher que estava com a filha lá endemoniada. Esse texto que nós lemos aí. É 9:10, 9:15 eu encerro. Aí, eu disse que eu ia falar pouco, que eu estou aqui com uma boca aqui que só a misericórdia. Um médico enfiou uns ferros aqui no osso, fazer um talo do implante. E ontem o negócio foi feio. E o médico ainda mandou a receita dizendo, toma esse medicamento assim, depois de meio-dia. Eu disse, é porque vai doer, depois de passar a anestesia. E doeu mesmo, o trem foi feio, e a boca não está muito boa não. Mas a igreja do Senhor, bom que a gente ficasse só no espiritual. Falasse dessa mulher samaritana, e ela estava com uma menina endemoniada, já tinha recorrido, batido em várias portas. Aí soube que Jesus estava por ali. Disse, Senhor, me socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada. Menina, não é bom eu pegar o pão, cachorrinho? Ela disse, sim, Senhor, eu sei que eu não tenho direito, mas assim como os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, eu estou aqui para comer aquelas migalhinhas, aquelas bênçãos, aquele tempinho, aquela oração que muitos não quiseram aproveitar, eu estou aqui para aproveitar. Quando Jesus falou aquilo para aquela mulher, e a mulher veio com essa humildade, em outras palavras ela quis dizer, dos teus pés eu não saio, só saio quando o Senhor me abençoar. Não importa nossa cultura, não importa de onde eu vim, de onde o Senhor veio. O que importa é que eu sei que o Senhor é Deus. Eu estou precisando. Jesus se comoveu tanto que disse, mulher, grande é a tua fé. Vai, tua filha já está curada, tua filha já está liberta. E a mulher foi embora. Chegou lá, a filha dela estava curada, estava liberta. Jesus fez isso. Bom que a gente ficasse na igreja só falando dessas maravilhas que alimentam tanto a nossa fé. Mas é preciso mexer nessas outras coisas. Bom que não precisasse. Bom que não tivesse necessidade da gente mexer nessas coisas. Mas tem. E se tem necessidade, a gente tem que mexer, mas mexer com muito cuidado. Muito cuidado. Para não atrapalhar a marcha da igreja. Nós estamos em um ano de política, de eleições, mas também estamos em um ano de ganhar almas. De janeiro para cá, umas 80 pessoas já aceitaram Jesus no campo. Umas 80 pessoas já aceitaram Jesus no campo. Deus falou para mim que esse ano é o ano da colheita. É o ano onde os irmãos estão visitando. Segunda-feira estaremos aqui, uma reunião com o pessoal, grupo familiar em crescimento, que é esse grupo que está visitando as famílias. E nós temos uma meta de visitar no mínimo 800 pessoas por mês. Então nós vamos cumprir essa meta. Então no final do ano, muita gente vão estar na igreja, já tem uns na igreja, através dessas visitas dos grupos familiares em crescimento. Então nós precisamos, se for para entrar nesse sistema político, temos que entrar bem seguro, que é para não mexer no espiritual da igreja. A marcha da igreja não pode parar, ganhar almas não pode parar, o andamento da obra do Senhor não pode parar. Então por isso que precisa ter uma rédea bem segura, bem ok, para que nós possamos entrar em qualquer área e sair sem ferir a santidade de Deus. Ou façamos assim, ou então a gente deixa para lá, viu? Ou então a gente deixa para lá. Fica de pé, embora orar em nome de Jesus. Foi um assunto que eu nunca tratei em igreja. Hoje foi a primeira vez em quase 31 anos de crente. Eu tive que tratar desse assunto político. Nunca tratei desse assunto político em igreja. Falei, vote em quem você acha que é melhor,
e tal. Mas agora, se for aprovado pelo Conselho Político, pelo Ministério e pela igreja, você também vai ter o direito. Você que é membro, você que não é membro, você que não é batizado, você não pode votar. Porque vai ter uma caixa, vai ter uma eleição para escolher quem é que vai ser o candidato. Aparece 20. Nós colocaremos o nome dos 20 para a escolha dos irmãos, para a apreciação dos irmãos. Aquele que tiver mais voto é esse que vai ser. E os outros 19 só entra no sistema se comprometer em ata em ajudar aquele ali, juntar tudo. Querendo ou não, vai estar os 20 juntos. E se um pular fora, maldição. Exclusão. Só vai entrar no projeto se fizer juramento perante o ministério, perante o conselho e perante a igreja e assinar em ata. Está aqui nós, os 20 pré-candidatos. A igreja vai escolher. Se a igreja escolher A, eu sou B. E eu, B, eu tenho que dar apoio. E se eu não dar apoio, eu estou pecando. E se eu pecar, o pastor pode me amaldiçoar e pode me excluir da igreja. Aí vai ter gente que vai querer até ser excluído para depois se candidatar lá. Mas se tu quiser candidatar por conta... Um irmão chegou para mim, pastor, mas e aí eu posso candidatar individual? E aí o senhor me dá um apoio? Eu disse, não. Você tem seu direito de candidatar individual, sem o projeto, sem o conselho. Você tem seu direito, candidata para lá. Agora deixa eu te falar uma coisa, se tiver o candidato do conselho, eu vou dizer para o irmão, não vota no irmão ali não, vota no do conselho. Eu vou ter que fazer isso. Porque eu não estou brigando com você. Mas se eu puder botar um irmão para votar aqui no do conselho, é nesse aqui que nós vamos fazer campanha. Ah, pastor, então eu estou fora. Então eu vou entrar no do conselho, você que sabe. É um negócio bem fechado, bem amarrado. E o cara vai ter que falar a língua do conselho lá nas reuniões. Deizinha sabe disso, Micaela sabe disso. Todos que trabalham lá no colégio sabem disso. E lá no colégio tem que falar a minha língua. Cadê, Micaela? A foto que eu pedi você. Ela fotona grande, viu? Tu faz lá, tu dá um jeito. Uma fotona grande, eu quero uma foto grande. Que é para quando todo mundo, que esse funcionário chegar no colégio, bater os olhos, já vê eu. Não é porque eu sou ditador, não. É porque Deus deu o projeto, foi para mim. Não foi para Deis, não foi para Micaela, não foi para A, não foi para B. E quando entraram no projeto, eu disse, o projeto é esse aqui. Não pode ser enrolado, não pode ser BBB. Porque se for, vai ser excluído de lá. Você vai falar o meu projeto que Deus me deu. Todos eles sabem como foi o projeto que Deus me deu. Que é uma educação recheada de unção. Não é estar falando de Jesus, não é estar dizendo que tem que ser crente, nada disso. Eles têm que jejuar por semana. Os professores, o pessoal lá, é um pessoal que eles oram meia hora antes de dar aula. Eles jejuam 2 vezes por semana. Eles estão ali dizendo, Deus nos dá graça para a gente ajudar esses meninos a entender que 2 e 2 é 4. Quando eu expliquei isso para a mãe, ela disse, então por isso que eles chegam lá em casa calmo. Eu disse, é a unção de Deus na vida deles. E essa unção de Deus vem da vida dos professores. É os professores que passam para eles. Expliquei para ela. Lá ninguém fica dizendo que é para ser crente, que é para ser da igreja Assembleia de Deus, pastor Agnaldo. Não, nada disso não. Mas um dia já está vindo gente para a igreja por causa desse negócio lá. Essas pessoas que estão com nós, esses descrentes, essas amigas. Se Deus tocou no teu coração para aceitar Jesus hoje, venha cá à frente aceitar Jesus para mim orar a você. Deus tocou no teu coração, vem aqui à frente. Eu quero orar a você. Ei, irmão, você está do lado de uma pessoa amiga aí, toca nessa pessoa e diz, bora lá. Tocou nessa pessoa descrente aí, que essa pessoa pode morrer hoje, Jesus pode voltar hoje. E depois tu lembrar, e ontem à noite eu estava do lado dessa pessoa e não chamei para aceitar Jesus. Já tocou? Já chamou?
Então venha, minha amiga. Vamos orar em nome de Jesus. Depois, se você quiser, se você resolver, chama uma pessoa da igreja. Domingo foi assim. Teve decisões ali na secretaria e tal. Então depois você sentir, vai lá em nome de Jesus, viu? Quantos necessita de oração? Eu também em minha casa, ore por nós que somos carentes, viu? Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esta palavra. Deus, peço uma coisa ao Senhor. Estamos tentando fazer um conselho, formar um conselho político, a pedido do nosso pastor presidente. O nosso pastor está certo. Não, e tudo que ele pede é porque está precisando, Deus. Mas peço ao Senhor que tome a direção. Se for para glorificar o teu nome, que dê certo. Se não for, Senhor, que amanhã à noite mesmo o Senhor já tira da cabeça dos irmãos, porque nós estamos sofrendo, mas estamos andando. E a gente, Deus, só quer uma coisa dessa se for para glorificar teu nome. Se não for, Deus, pode descartar, porque sem esse projeto a gente também pode viver. Deus, eu quero que alguém te exalta lá dentro. Eu quero que alguém te exalta lá na empresa. Eu quero que alguém te exalta em qualquer lugar. Mas Deus, toma a primazia, porque o meu medo é que esse projeto, Deus, venha atrapalhar a marcha da tua igreja, porque eu já vi esse projeto politicais atrapalhar a marcha de muita igreja. E eu não quero que venha atrapalhar a nossa, e peço ao Senhor, nos dê sabedoria, para que a gente não atropele a tua igreja. E dá um retorno abençoado, sono tranquilo para cada um, e abençoa cada um, a família de cada um, segundo a necessidade. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.